Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça conosco, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias e nos nossos corações. Continuamos fazendo nossos estudos, usando a tecnologia, mas confiantes na certeza de que a luz no fim do túnel já está acesa, já estamos chegando ao final do túnel. Logo, logo voltaremos próximo da normalidade, logo, logo estaremos reunidos aqui na nossa casa de Deus, mas temos a certeza também de que para a espiritualidade não tem muro, não tem porta fechada, não tem janela fechada. Então todos nós estamos sendo assistidos e amparados pelos benfeitores espirituais. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: lucros. E o que tens ajuntado? Para quem será? São palavras de Jesus que estão em Lucas, no capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais simples. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá: reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examina, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constitui valores da alma, nem traz o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável os resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe os ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado? Para quem será? Bom, meus irmãos, hoje recebi um vídeo no WhatsApp, até salvei ele. Eu acho que é Stevenson Jobson. O sujeito acumulou 7 bilhões de dólares. O sujeito era pobrezinho, né? 7 bilhões de dólares. Multiplica 7 bilhões por 6 reais, mais ou menos o real. 42 bilhões era o valor que ele tinha. E foi acometido de uma enfermidade grave aos 56 anos. Faleceu. E antes de falecer, ele falou: tudo que ele juntou, todo o dinheiro que ele tem não foi capaz de comprar a saúde dele. E aí olha-se para trás e a gente vê, e ele percebeu da pior forma possível, não sei muito a história dele, que muitas coisas que ele deu valor, que são os bens materiais para multiplicar, não valeram de nada. Abriu mão da família, abriu mão dos amigos, abriu mão da própria saúde, na corrida pela fortuna, na corrida pelo dinheiro. Então, meus irmãos, precisamos do trabalho, precisamos. A nossa mensagem fala de mães que largam seus lares para trabalhar, mas a maioria delas larga seus lares com o coração apertado, porque precisam ir à luta e trabalhar para ganhar o sustento. Então não é para essas que é a nossa mensagem. Essas mães são mães responsáveis e amáveis, respeitadas por todos nós e com certeza pela espiritualidade por Deus, porque estão dando sacrifício para levar o sustento para o lar. Mas a mensagem nos traz que os bens materiais são bons, são prazerosos, mas não pode ser a razão do nosso viver. Não podemos sacrificar nossa vida, nossa saúde, nossa família, as pessoas que amamos,
para amontoar dinheiro, porque eles não vão nos acompanhar além do túmulo. Então, meus irmãos, que a gente repense os nossos conceitos, os nossos valores, para que não possamos chegar ao momento derradeiro, quando estivermos retornando para a pátria espiritual, nos arrependermos do que deixamos de fazer. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai por esse momento sagrado de estar reunido na sua casa. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso médico. Agradecer a Padre Germano e a toda a falange de trabalhadores da espiritualidade desta casa, que nos acompanham, nos protegem, nos sustentam, nos encorajam, estão ao nosso lado, encarnados e desencarnados, buscando sempre aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra nessa noite, para que ele possa trazer a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Mais uma vez, muito feliz de estar dividindo o estudo, de nós aprendermos juntos. Que a cada leitura, mais que possamos ler 2, 3, 4, 5, a gente tem um entendimento diferente. Porque isso é bom, um entendimento diferente, porque a gente vai despertando o nosso raciocínio. Então a gente vai juntando o que a gente escuta numa palestra de um irmão, pela internet, pelo YouTube, pelo canal da FEB, de vários estudos que nós temos de diversas casas, graças a Deus, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Então a cada leitura a gente tem uma percepção diferente, que da última vez a gente não tem escutado bem, mas uma outra leitura a gente consegue despertar aquela ideia. E hoje nosso estudo é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu lhe teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e os retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João capítulo 14, versos de 1 a 3. Esse é o Cristo nos falando, que um caminho que a gente não pode entrar com muito turbilhão no nosso coração, com muitas preocupações, que a gente precisa crer primeiramente em Deus, que é nosso Pai eterno, nosso Criador, e crer também em mim, Jesus Cristo, o nosso Cristo que nos trouxe mensagens de amor, de união, de paz, sem excluir o outro irmão, independente da sua qualidade naquele momento como ser humano, os cobradores de impostos, os fariseus, os doutores da lei que se achavam sábios, até mais do que o próprio Deus, a adúltera, o leproso. Então, Cristo nos veio ensinar a lição de amor, da igualdade. Não tem uma passagem que ele não tenha excluído, separado alguém. Por ele ser o Filho de Deus, o Messias, com tanto poder, com tanta pureza no Espírito, enquanto Cristo estava encarnado entre nós, ele não foi capaz de excluir nenhum do ser humano que estivesse ali presente com ele, que fosse pedi-lo ajuda. Os diferentes estados da alma e da erraticidade. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. A casa do Pai é o universo. Hoje a ciência nos prova que o Espiritismo ele é ciência, filosofia, religião, e hoje a ciência nos mostra que o universo não é o universo. A gente tem muitas e muitas outras galáxias que estão além do que os olhos, do que os microscópios hoje
sejam mais modernos, conseguem enxergar. Então, foi-se o tempo que o homem achava que ele seria o dono de tudo, né? Que ele seria o dono do planeta Terra, daquele espaço. E hoje nós temos mais comprovação da ciência e também pelos nossos irmãos espirituais do quanto é a imensidão do universo, né? Então, nós temos várias e várias galáxias, vários e vários planetas. E nesses mundos que nós temos, que os espíritos que neles encarnam, porque nós que somos estudantes, né, da doutrina espírita, a gente sabe que não tem um espaço físico do céu e do inferno, né, como a gente muito levou a crer, que já é cultural, né, já pela doutrina cristã evangélica, né, católica, porque nós já viemos com esses dogmas que vieram dos nossos avós, bisavós, e foi passando de geração em geração. Então nós sabemos que não tem um espaço físico, céu ou inferno. Se eu for bom, eu vou para o céu. Se eu for péssimo, eu vou para o inferno, né? E o meio termo, né? Porque quando a gente desencarna, a gente retorna ao nosso plano, ao nosso mundo espiritual, né? Mas a gente continua eterno. Então a gente não... Nesse meio tempo que nós temos diversos mundos para nós reencarnarmos quanto ao nosso adiantamento ou ao nosso fracasso. Deixa eu voltar a ler uma nota aqui. Uma nota de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Nesse exemplar é a página 94, mas que se for outro exemplar também não está muito distante. É a questão abaixo da questão 188, que fala exatamente sobre o adiantamento dos mesmos espíritos em mundos diferentes que circundam o espaço. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados. A Terra. Menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muitos, a todos os respeitos. O Sol não seria muito habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, as quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitidos a estes por meio do fluido universal. Considerando do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em uma situação análoga. Então, nessa nota de Kardec, que ele fala, né, que o Sol ele seria somente habitado por seres de um cunho superior, né, uma reunião de espíritos superiores. Então, a gente pode imaginar, esses dias a gente está no inverno super rigoroso, no super frio, né? Enquanto a gente sente falta de um sol quente do verão do Rio de Janeiro. Mas a gente imagina, quando a gente... E sempre a gente tem aquele momento de despertar, né? Quando é um dia de chuva, bem nublado, a gente fica até um pouco quieto, né? Fica... Qual a palavra correta, né? Quieto, fica introspectivo, né? No dia de chuva nublado. Mas quando tem um dia de sol, como hoje mesmo, né? Hoje, né, está no dia 29 de julho, né? Que esse estudo será mais à frente. Apesar do tempo frio, gelado, o céu estava azul e o sol iluminando. Então, assim, mesmo a gente, após uma noite de chuva, de tempestade, de ventanias, a gente acorda e vê um sol tão maravilhoso esquentando os nossos corpos, o nosso olho brilha por sol, né? Então, aí, tanto carinho que a gente tem pelo sol, além de ele dar a vida aos seres vivos, aos germes, às plantas, e é um importante repositor de vitamina D para nós, né, como seres humanos, que é uma vitamina de imunização, fora tantos outros benefícios. Então você imagine, como está aqui na nota de Kardec, que seja o local de tantos espíritos superiores que de lá irradiam energias para mundos inferiores, como o nosso, né, que nós estamos na Terra e precisamos de muita energia, de muita vibração, de muitos fluidos vitais para que a gente possa restabelecer a nossa força, a nossa coragem do nosso espírito para a gente continuar lutando e não ficar desanimado,
né? Nem todos os dias nós acordamos felizes, radiantes, como a gente gostaria, como fosse o sol, mas é importante a gente respirar e agradecer a Deus pelo que a gente tem. E eu sempre falo assim comigo mesmo, nada como uma boa noite de sono. Se hoje eu acordei chateado, amanhã eu vou acordar melhor. Durmo com esse pensamento para acordar com um pensamento melhor, mas não ficar preso no sentimento que seja chato, que seja ruim, um sentimento de cólera, né, de raiva, de vingança ou de decepção, né? A gente busca tanto uma coisa, busca um emprego lá, o emprego não foi, faz uma prova, a prova não passou, mas é respirar e seguir em frente, é um dia após o outro, né? A gente tem que seguir assim. E a gente observar mais o sol, a natureza, que são obras, são coisas maravilhosas que hoje, apesar, né, de respeitar, lógico, a vontade de cada um, mas como duvidar de Deus? Diante de tantas obras, tantas maravilhas, e a gente precisa apreciar muito mais a natureza, porque nós estamos na Terra e acostumados com o Sol, com as estrelas, com a Lua. Eu particularmente sou apaixonado pelos corpos celestes. Eu vejo uma lua no céu, eu fico, meu Deus, uma estrela, eu fico, poxa, eu queria realmente ter, na outra encarnação, quem sabe, né, de poder viajar no espaço, de poder sair da órbita terrestre e olhar a Via Láctea, que eu acho a coisa mais linda. E seja assim nas coisas simples que a gente tem, que é a obra de Deus, numa flor, num animal, numa árvore. Hoje até mesmo passando essa semana reportagem na TV dos ipês, ipê rosa, ipê amarelo, ipê roxo. Que árvore linda! Então assim, quem fez isso? Foi o homem? Não, Deus. Então a gente tem que ter mais contato com a natureza. Ter contato com a natureza, isso nos aproxima mais ainda da obra, da criação, porque tudo vem de Deus. Então a gente tem que estar mais atento a isso e agradecer pelas pequenas coisas que a gente tem. Até mesmo para aquele mato que está crescendo ali no quintal, a gente tem que agradecer, porque é obra de Deus e a gente sabe que nada é por acaso. Em tudo dai glórias a Deus, a tudo que respira, louve ao Senhor. Diferentes categorias dos mundos habitados. Do ensino dados pelos Espíritos, resulta que muitos diferentes, uma das outras, são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Né? Quando a gente tem pouco conhecimento, né, do Espiritismo, até mesmo pouco conhecimento do que Deus é para nós, a gente fica pensando, não, o inferno é na Terra, né? Vou usar o termo inferno porque a gente conhece, todo mundo já conhece. Então assim, o inferno é na Terra. Como meu pai, quando ele não segue hoje nenhuma doutrina religiosa, mas ele acredita em Deus, ele acredita muito em Deus. Mas assim, falava assim, não, o inferno é aqui, não tem, morreu, o inferno é aqui, a gente está vivendo, porque é violência, é desemprego, é tudo isso. Só que o nosso estudo, ele nos diz que a cada região da Terra, há muitas moradas na casa do meu pai. Nós somos levados, ao desencarnar, ao mundo melhor do que nós estamos hoje, que é a Terra, ou um mundo inferior. Então esse é de acordo com o nosso grau de adiantamento. Como é esse grau de adiantamento? É a gente ter a nossa famosa reforma íntima. É o que a gente querer mudar, saber que aquilo está errado. Opa, não quero fazer mais, não vou fazer mais. Que a gente tem que jogar já no verbo da ação, não vou fazer mais, porque querer é poder, mas se você não tiver ação, não vai acontecer. Então assim, eu não vou fazer mais. Se a gente sabe que algo incomoda a um irmão, a um vizinho, ou até mesmo o relacionamento dentro da família, ou algo que a gente possa ver pela TV, notícias que a gente fica chateado, notícias que nós ficamos chateados, e a gente precisa repensar o que a gente pensa contra aquelas pessoas, seja de qualquer departamento, dentro do ambiente de trabalho, que a gente tem aquele sentimento de raiva, de esganar a pessoa. Então a gente consegue o nosso grau de adiantamento, mudar o pensamento. Às vezes não está de esganar não, mas respirar. Então assim, são pequenos passos que a gente vai fazendo, A gente não está... obviamente, ter uma transformação de água para o vinho de um dia para o outro, mas de um pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo é um esforço, porque a gente na caminhada, a gente nunca retrocede, a gente pode estacionar, mas o nosso grau de evolução é sempre para frente, é sempre melhor. Então, tudo que vem na nossa vida, a gente precisa ver o lado positivo
agradecer a Deus, por mais difícil que seja, mas a gente precisa jogar a bola para frente, mudar o nosso pensamento, que é um grau de adiantamento. E quando a gente compreende um pouco a palavra de Deus e seus propósitos, e o que a gente está neste planeta Terra, né? Que nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo, qual a nossa função aqui na Terra. A gente não veio só para passear e curtir a praia, curtir as músicas que tem por aí, as comidas, né? Tanto que a gula, né, é um pecado capital segundo a igreja. Então assim, a gente não veio só para passear, né? A gente tem um propósito, que é de se melhorar espiritualmente. Então o grau de adiantamento ou inferioridade, infelizmente, inferioridade são aquelas pessoas que ainda não conseguem ver a palavra de Deus, não conseguem ver ainda o sentido da vida. Então, infelizmente, estão ainda, né? Mas a graça de Deus alcança todos, isso é de acordo com o tempo e a consciência de cada um, a evolução de cada um, né? A gente pode verificar assim, que nos mundos inferiores lá estão as pessoas que causaram assassinatos, trapaças, suicídios, né? Então nós somos levados após o desencarne de acordo com o mundo do nosso adiantamento ou inferioridade. Então assim, hoje estamos na Terra, o planeta de provas e expiações, mas há mundos que está bem abaixo da Terra. Allan Kardec nos colocou a nota, né? Como eu falei há pouco, que Marte seria menos adiantado do que a Terra. E tem um pessoal querendo viajar para lá, né? Já tem a navezinha do robô e o pessoal quer para morar lá. Eu falei assim, pô, se aqui nem na Terra ainda não conseguem se comunicar, a gente indo para outro lugar, sem mudar a cabeça, vai continuar a mesma coisa, liderança, rebeldia, violência. Então a gente precisa mudar primeiramente a cabeça, né, o coração, para que a gente possa mudar de um local físico. Mas tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. Diferentes categorias dos mundos habitados. Mundos primitivos. São as primeiras encarnações da alma humana. Tem um irmão nosso, Jorge Elahá, que ele faz uma palestra muito boa. Eu virei fã dele. Eu fui fã do Jacob e tanto outros irmãos, do Saulo. Não vou me lembrar de todos, mas estão no meu coração, eu lembro. E o Jorge Elahá, ele tem um esclarecimento, ele faz aquele programa, uma releitura não, mas assim, do Pinga Fogo, que era feito com Chico Xavier. Então as pessoas, os webnautas, né, o termo novo nosso do português, webnautas, internautas, mandam perguntas para ele e ele, de acordo com o nosso estudo do Evangelho, o Livro dos Médiuns, ele dá umas respostas muito boas, tudo baseado na nossa doutrina espírita. Então, quem puder buscar depois, buscar Jorge Elahá, e é no canal da FEB, canal Casa do Caminho, diversos canais espíritas, que ele fala muito bem sobre mundos primitivos, né? Eu vou só falar um pouquinho, que os mundos primitivos eram o início de tudo, né? O início de tudo, desde o início de vírus, bactérias, que eram seres inorgânicos, né? Que até hoje se encontram, que a gente não sabe, que até tem muito receio, né? Se a Antártida descongelar, que é um continente totalmente congelado, de quantos vírus e bactérias estão lá congelados? Não, gente, não é para assustar ninguém, não. Deus é mais. Mas é por quê? Porque fica conservado, né? De acordo com a germinação. E foi assim com a evolução do mundo. Hoje a gente vê, apareceu um tipo de planta diferente, né? A gente vê um tipo de animal diferente, que a gente nunca tinha visto, ou no mar. É porque é tudo de acordo com os planos de Deus. É tudo no tempo certo de germinar, de nascer, de brotar. Então a gente teve desde antes do homem, que eram os mundos criativos, já eram o mundo dos seres inorgânicos, né? Dos vírus, das bactérias, de minúsculas células, que hoje a ciência nos prova que a Terra não nasceu como desde o tempo de Adão e Eva, né? Adão e Eva, de acordo com a Bíblia, né? Deixa eu retornar aqui para não me perder, para não falar algo equivocado. Por exemplo, do Livro dos Espíritos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Está no número 59 do capítulo 3 da criação,
que fala, diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação há 4.000 anos mais ou menos, antes da era cristã, né? Antes que o calendário foi dividido, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando a Terra foi criada, foi há 4.000 anos antes de Cristo, segundo a Bíblia. E anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir. O que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos daí concluir que a Bíblia é um erro? Não, jamais. A conclusão a se tirar é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, dos mundos primitivos estavam muitos antes, há centenas de milhares de anos, para a formação da Terra. Que um planeta, para se formar, como a gente certamente já assistiu alguma reportagem, né, desses canais históricos, que a Terra é formada de centenas de milhões de anos, né? Como ele fala assim, os fósseis, né? E a cada momento a gente vê uma notícia diferente de um crânio, né? Recentemente a gente achava que o Homo sapiens, a espécie do Homo sapiens, que é a nossa espécie, tinha tantos milhões de anos, só que há 2 semanas, se eu não me engano, encontraram outro crânio de um homem mais antigo do que o último que nós tínhamos. Então, assim, são histórias que a gente tem, que nós não somos os únicos sabedores do universo. A história vem muitos antes, que está fora do nosso entendimento ainda. Então, nos mundos primitivos foram as primeiras encarnações da alma humana, né? Além das bactérias, dos vírus, nós tivemos as primeiras encarnações da alma humana, que eram, podemos dizer assim, os homens das cavernas, que sobreviviam por instinto, né? Que nem sabiam falar, né? Se comunicar através, como hoje nós podemos nos comunicar. Isso foi através do quê? Da evolução, do desenvolvimento. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Um momentinho, por favor. Hoje no mundo de expiação, né, gente, a gente sempre ouviu falar, a Terra é um mundo de provas e expiações, né? Então a gente estuda isso, a gente vê na nossa doutrina espírita cristã, a gente vê a Igreja Católica também nos seus estudos, nas suas celebrações, nos mundos de expiação e provas. Porque hoje na Terra, ele é considerado um mundo de expiação, porque hoje, infelizmente, nós temos muito mal dominando, né? Mas graças a Deus, meus irmãos, a gente tem que pensar assim, e é verdade, o bem é muito superior ao mal, né? E é um mundo onde domina o mal, por quê? Porque a gente vê a violência, vê o roubo, né? Ver aqueles que ainda querem se dar melhor em cima de uma... Não queria usar a palavra desgraça do outro, né? Mas assim, em cima de uma falta de uma outra pessoa, né? A gente vê tantas questões de uma pessoa precisando de um medicamento e a gente vê desvios aqui, desvio de dinheiro aqui e ali. Então o mal ainda opera, né? Porque a gente vê umas notícias que a gente fica consternado. Como pode um pai de família ter feito isso, uma mãe ter feito isso, né? Adolescentes terem feito isso, né? Porque no mundo que nós estamos ainda aqui no planeta Terra, é para a gente passar por isso como crescimento, né? Assim, quantas e quantas pessoas já foram resgatadas do mal que fizeram, né? E que hoje se arrependem e que buscam a palavra de Deus, ou que estejam em outro ensinamento religioso, mas que ele tem dentro do seu coração aquele grande equívoco que ele fez. Então, assim, são pessoas recuperadas. A gente fala, a salvação. A salvação é essa, o que a gente faz a cada dia. A salvação é a nossa reforma íntima. É o que a gente vem fazendo para se melhorar como ser humano, como espírito encarnado.
Então a gente precisa ainda acreditar de que existe o mal, mas que a gente, em número de bem, é muito, muito mais superior, né? Porque Deus nunca nos abandona. Então, independente do mundo onde possamos estar, né? Outros irmãos que estejam em mundos inferiores, lá tem a pontinha de luz lá dos nossos irmãos benfeitores, que estão prontos a auxiliar, que Deus está olhando por todos, e só depende desses irmãos que estão nos mundos inferiores despertar, né? Ter a consciência do real estado dele como um espírito desencarnado para aceitar a ajuda dos nossos irmãos benfeitores. Deus nunca deixa ninguém distante, ninguém separado. Como eu já falei aqui, eu gosto de repetir para mim mesmo, que Deus nunca desampara. A gente que se afasta de Deus e de Jesus, né? Mas Deus está dentro da gente, está do nosso lado, e a gente se afasta por orgulho, por vaidade, por ignorância, por arrogância. Mas Deus está aqui do meu lado, assim, tudo bem, meu filho, eu te espero, calma, é seu tempo. Então a gente precisa ter essa consciência que Deus está sempre do nosso lado, independente da dificuldade. Mundo de regeneração. É o mundo ainda em expiação, repousando das fadigas da luta. O que a gente vê também nos estudos, né, que a Terra está passando para ser um planeta de regeneração, né? Só que não é algo que vai ser de um ano para o outro. Vai ser de acordo com a nossa mudança interna, como já adultos, já idosos, a nossa mudança interna como as crianças que a gente vê hoje numa inteligência, graças a Deus, maravilhosa, né? De criança, de você ver coisas simples. Ontem mesmo eu presenciei uma menina de 4 anos, ela com estalinho de festa junina, tacou no chão. Ela mesma foi pegar o papelzinho e botou no bolso da avó dela. Guarda aí, vó, para jogar no lixo. Aí você vê, poxa, que legal, né? E assim, é a escola que ajuda, o professor? Sim, mas o mais importante é aquela consciência da criança de que ela sujou e ela não estava na casa dela, ela estava na casa de pessoas desconhecidas, que era a festinha de criança da amiguinha dela da escola. Então assim, ela tem aquela consciência de que, opa, sujei, vou limpar, né? E é aquela velha história, pegou emprestado, devolve, abre a porta, fecha. Então são pequenas coisas que a gente vai fazendo, que a gente vai criando esse mundo de regeneração. Eu falei do Jorge Elahá, que eu até comecei a ver o vídeo dele e vou continuar ali falando, que é a transição planetária, né? É até um livro do Divaldo Franco, que se fala sobre a transição planetária. Eu ainda não li, mas eu vejo alguns vídeos, assisto alguns vídeos de outros irmãos, né, que estudam o livro e passam sobre a obra capítulo a capítulo. Então, nesse mundo de regeneração, é a gente ir mudando aos poucos e a vontade de mudar, para que a gente ainda possa sair desse mundo de expiação, né, onde a gente tem que cumprir ainda com as nossas tarefas, das nossas dificuldades de se melhorar, né, mas a gente vai ainda continuar nas fadigas da luta, continuando a melhorar. E aos poucos isso vai ocorrendo, mas não é de um mês para o outro, é de um ano para o outro. Começa primeiramente hoje. Então, se hoje eu tenho uma atitude melhor, diferente, um outro colega vai observar isso, um outro irmão, né? E a gente tem que ser exemplo de coisas boas, né? Então, assim, você ganha amigos pelo exemplo, né? Ou também perde inimigos pelo exemplo, né? Então é melhor a gente ganhar pelo exemplo. Então a forma que a gente trata o outro irmão, se de repente o irmão te trata com ignorância, e você começar a falar de forma mais calma, tranquila, e olha, hoje eu estou estudando, algo assim, a gente tem que pensar diferente, você acaba na hora certa transformando aquele irmão também. Então é assim que a gente vai fazendo um mundo de regeneração, né? A gente não pode esperar, caiu uma tempestade, lavou tudo, pronto, está todo mundo perfeito, espírito perfeito puro. Não vai ser assim, né? Mesmo porque esse mundo ainda está distante. Pelo menos um pouquinho, né, gente? Vamos lá. Tem que pensar assim também, não século de século, pelo menos um pouquinho. Mundos ditosos. O bem é superior ao mal, né? Os mundos ditosos a gente possa ter, que é um sonho, né, de todos nós, como espíritos, é viver num mundo onde o bem prevalece, né? Mas ainda há presença do mal. Por quê? Porque os espíritos que reencarnam nos mundos ditosos, eles precisam ainda melhorar-se interiormente, precisam ainda lidar com aquelas adversidades dos espíritos que estão ainda, mesmo os espíritos que não são perfeitos, que o bem não está
totalmente nele, e o mal que reencarna no mundo ditoso é para que ele também possa aprender com os espíritos que estão nesse mundo, que praticam o bem, que querem o bem. Então a gente, fazendo um pouquinho, hoje no nosso mundo de expiação, a nossa regeneração vai acontecendo e o mundo ditoso também vem acontecendo dentro da gente. Eu, na minha opinião, na minha simples opinião, a gente consegue fazer isso agora, tá? aos pouquinhos. Então, assim, a gente não pode esperar, na outra vida eu me acerto. Né? A gente não sabe quanto tempo eu vou ter. Né? Hoje eu estou com 40 anos, quando eu tiver com 60 eu me arrependo. A gente não sabe, será que eu vou chegar aos 60, aos 50? Ou aos 101 anos, o ator Orlando, né, que ele faleceu esses dias, que era dublador. Poxa, 101 anos, olha quanta coisa. Tem uma avó da minha amiga que ela tem 99 anos. E ela às vezes fica lúcida, às vezes não, mas ela olha tudo. Ela esquece o nome, mas você imagina viver 99 anos, 101 anos, né? Então, ou 5 minutos, a gente não sabe, então a gente tem que estar preparado para mudança, para melhor, a gente precisa fazer isso. Para que, daqui a um pouco tempo, vou falar poucos séculos não, para não dar medo, para algumas próximas reencarnações, nós chegarmos nos mundos celestes ou divinos, que o bem é permanente. E a nossa criação, desde quando nós fomos criados como seres inteligentes, o espírito é uma inteligência, vem de Deus, é um corpo de Deus, né? Não, corpo de Deus não, é uma fagulha divina, digamos assim. Mas nós fomos criados ignorantes, ou seja, nós não sabíamos o que a gente poderia fazer, né? Tanto que Deus nos dá o livre-arbítrio entre o bem e o mal. A gente, quando criado, quando espíritos, Deus falou assim, não, faz isso, não faz isso. Ele te deixa o que você queira fazer, como nós hoje estamos fazendo, né? Você escolhe o caminho A, o caminho B, né? Tem um caminho de porta estreita, tem um caminho de porta larga. Qual caminho você quer seguir? Você quer aquele dinheiro, você quer aquela conquista que seja por algo mais fácil, ilícita, mas é mais fácil, mais rápida? Ou você quer fazer algo que queira fazer para burlar o sistema, porque é mais rápido? Ou você prefere ficar no mesmo esforço, continuar, lutar, tentar entender as coisas, né? Eu tive uma colega que ela estava seguindo a nossa doutrina, mas ela deu uma pausa, e eu falei assim, poxa, mas você estava lá indo para casa, agora esqueci o nome da casa, mas assim, você estava na casa, desistiu de ir, né? Mas eu não queria tocar em assunto sensível nenhum. Eu falei, mas você deixou de ir lá na casa, tal, eu nem queria saber da vida dela. Mas você foi lá na casa, deixou de ir, porque você parou de estudo, a gente trocava de vez em quando umas figurinhas, trocava não sei o quê. Ela, não, tá demorando muito, eu preciso melhorar, mas eu pensei, mas para melhorar é difícil, demora, não tem que ser assim, né? Então ela deu uma pausa nos estudos, né? Mas é aquela coisa, Deus está sempre olhando para nós. No momento que ela despertar, independente do local que ela esteja, que ela estudar o Evangelho de Jesus, ela vai retomar, né? Então ela vê que o tempo que ela perdeu foi um tempo que ela perdeu, mas que ela ainda pode recuperar, desde que desperte e a gente consiga fazer e seguir os caminhos do Evangelho. Eu não quero fazer, eu vou fazer. A gente tem que pensar assim, né? A gente tem que sempre pensar no exemplo de Jesus. O que Jesus faria no nosso lugar? Lógico que está muito longe do nosso entendimento a gente se igualar a Jesus, porque nenhum ser humano é igual a Jesus, mas a gente pode se espelhar nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, e a gente começar a fazer um pouquinho de cada vez. Por exemplo, não atirar pedra na Dutra, né? A gente sempre atira pedra num que está falando, você já pega aí. Se alguém está falando mal, chega lá e ajuda a pisar mais em cima da pessoa. Não, a pessoa fez isso, não vou mais jogar pedra nela, não vou mais ficar falando o que ela fez. Ela fez isso, você pensa, reflete e ponto final. Se a gente ficar ali em cima instigando, isso é uma forma de tacar pedra na Dutra, né? Isso é uma forma da gente expulsar o leproso. Então a gente precisa acolher, mesmo que não seja ainda de uma forma que Jesus fez, mas aos pouquinhos a gente despertar a consciência e ver o que é melhor para outra pessoa e para a gente mesmo. Instruções dos nossos irmãos espíritos. Os mundos inferiores, supõe-se que seus habitantes, por condição de semi-selvagens ou nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. Né? Hoje a gente tem
as condições de semi-selvagens, né? Porque a gente se pergunta, poxa, ainda tem os povos que moram nas savanas africanas, né? No interior do Amazonas, que são selvagens, né? Mas é um termo que a gente tem. Selvagens porque não se vestem como a gente, não fala, que ainda usam armas de pedra, de ferro, né? Mas é tudo condição do espírito, é tudo ainda da condição ainda daqueles irmãos crescerem moralmente, intelectualmente. Então eles ainda estão no planeta Terra com a gente, né? Mas nós mesmos, como sociedade, quantos de nós tem selvagens? Né? Quantos de nós a gente tem no dia a dia? Na fila de algum local, no transporte público, e em diversos setores da nossa sociedade, né? Então não somente aqueles que moram no meio do mato, no meio da savana africana, no meio do deserto, mas aqueles que estão entre nós, entre selva de pedra, que continuam sendo selvagens, causando barbáries, violência, né, assassinatos. Então a gente tem que ficar prestando atenção nisso também. Mundos superiores são condições da vida moral e material, são muitíssimos diversos da vida da Terra. A forma corpórea é sempre humana, mas embelezada, purificada. Nos mundos superiores, a condição da vida moral, né, o que a gente busca no nosso ensinamento espírita, no ensinamento de Jesus. Jesus Cristo sempre nos veio nos dizer o que a gente precisa fazer para crescer moralmente, né? Através de palavras, através das suas palavras, das parábolas, né? O que a gente precisa entender como condição moral é da gente se tornar um ser humano melhor, mais consciente, de poder ajudar. Isso a gente precisa fazer. E no mundo superior, o termo material são nada, né? Apenas de forma etérea, mas que não se tem tanto valor material, e sim o valor moral. E a forma corpórea é sempre humana. A gente pensar no mundos superiores, a gente vai estar todo mundo vestido de branco, de forma de anjo, com auréola, com asa, né? Todo mundo volitando, né? Que não é caminhar, né? Volitar, você vai flutuando. E a forma espírita é aquela forma, quanto mais o espírito sendo puro, quanto mais puro, ele é mais translúcido, mais transparente ele ser, tamanha a sua pureza, né? Por isso que a gente ainda precisa do corpo ainda, porque a gente é um ser em aprendizado ainda, é um espírito inferior, né? A gente está aprendendo ainda, uns ainda mais evoluídos, outros menos, nunca estacionados, mas então a gente ainda precisa dessa forma bruta, grosseira do corpo, né? Então a cada vez que o espírito ele tem uma forma mais translúcida, mais transparente, mais superior ele é, mais benfeitor ele é. E uma forma embelezada, purificada. Lógico, se a gente tem um espírito, assim mesmo como pessoas encarnadas que estão no nosso dia a dia, que você chega e vê assim, poxa, a pessoa é tão boa, eu me sinto tão bem do lado dela, né? Eu tenho os exemplos da casa aqui, mas não posso falar para não despertar. Não, fica a vaidade. Não, mas a gente sabe quem é, né? E a gente vai melhorando. Eu não sou um deles não, tá, gente? Eu estou caminhando. Mas tem pessoas que a gente chega perto, a gente se sente bem, tranquilo, né? Quando a gente abraça, a gente fica assim. Então, assim, são irmãos encarnados, estão no meio de nós e não é por acaso, não é à toa, né? Seja no trabalho, seja no centro espírita, seja um familiar que a gente se sente sempre bem em conversar com ela. São as pessoas que tem essa forma embelezada, purificada, né, interiormente, que é capaz de transmitir a calma. Às vezes a pessoa está chorando por dentro, mas ela te dá um abraço, dá um sorriso que te conforta. E nesse momento, isso que é ser cristão espírita, esquecer os seus problemas, né, para ajudar o outro. Então isso que é o ensinamento de Jesus nos fala, e a nossa obra nos ajuda muito a isso. Cada um carrega a sua cruz, né? Cada um carrega a sua cruz, mas a gente tem que seguir adiante, né? Como Cristo falou, tome a sua cruz e me segue, né? Então a cruz são essas dificuldades que nós temos a cada dia, a gente precisa seguir a Jesus independente do que a gente esteja preocupado hoje ou passando. Mundo de expiações e de provas. Nem todos os espíritos que encarnam na Terra estão para a reparação de suas faltas, a expiação. Temos espíritos ainda na fase de infância, os chamados de selvagens. E também os espíritos adiantados, que se encontram em missão. Como até falei há pouco e nem tinha visto o slide anterior, né? Aliás, esse slide que seria posterior. Que os espíritos ainda na fase de infância são os irmãos que estão vivendo
que não tem conhecimento da vida, tem um conhecimento que dentro de si, porque já é natural, é instinto já de ter dentro uma força superior. Então, a cada ser humano, independente do local onde esteja no planeta Terra, independente da sua condição de semi-selvagem, de selvagens, inferior, ele sabe que dentro de si tem uma força maior. Né? A gente sempre vê as pessoas, escuta as pessoas falando: eu não sigo uma religião A ou B ou C, mas sei que dentro de mim, Deus está dentro de mim. Ótimo, porque você sabe que dentro de você tem uma força, né? E Deus está em todo lugar. Como eu estou falando dos espíritos adiantados que se encontram em missão, né? Os espíritos em missão que a gente possa colocar como exemplo, que já esteve entre nós como encarnados, nosso querido Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Repare que eles não tinham a mesma doutrina religiosa, mas tinham os mesmos ensinamentos. Quais eram? Jesus, né? Buda também, que o Jorge Lahar fala também, o budismo é o que? É uma filosofia, prega o amor, prega a paz, prega o bem-estar entre os seres, né? Em contato com a natureza. Isso são o quê? São ensinamentos de Deus, que a gente precisa estar bem conosco, bem com o irmão, bem com a natureza, né? Bem assim, a natureza a gente pode pensar com algo simples, o animal que a gente cuida, o animal que a gente está na rua, um cachorrinho, um gato que a gente possa cuidar, é uma natureza, é uma criação de Deus, né? A gente vê tantas florestas aí, a gente precisa estar em contato com isso. Então, dentro desses espíritos encarnados, a gente também não tem alguns irmãos que não são famosos, mas que estão sempre com a gente, que talvez ele não saiba, né? Porque está na Terra como uma terra de expiação, mas que ele está numa missão tão boa para nos ajudar, né? Quando a gente está triste, chega perto dele, ele desperta uma alegria assim. É uma missão daquele ser, de despertar alegria, despertar uma boa palavra, um sentimento, né? Então a gente... E é até bom, né? Quando a gente não sabe o que a gente sabe o que é capaz, mas de não receber o nome, para o quê? Para a gente ter cuidado, não se deixar despertar o orgulho, a vaidade, né? Eu sou melhor, sou maioral porque fulano... Não, então é importante a gente ficar na humildade, né? Então, às vezes, a pessoa, você sabe, poxa, que bom que fulano... Às vezes a pessoa nem entende, fulano fala isso de mim, mas eu nem sinto. Mas é assim, é um despertar que quando a gente tem um sentimento sincero, né? No coração, na alma. Quando a gente fala alma gêmea, né? Porque, assim, é uma conexão, é uma coisa boa que se transmite de uma bondade para o outro, naquele despertar maravilhoso. Mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, né? Então, esse mundo regenerador, como já tinha falado, é onde que a gente consegue ficar na Terra para o nosso melhoramento, para a gente poder ir para um mundo melhor, né? Como encarnado, porque a gente sabe, tudo antes de nós reencarnarmos é programado. A gente tem que, quando a gente desperta e tem a ajuda dos nossos irmãos benfeitores, eu preciso voltar no planeta Terra para eu rever essa minha caminhada, essa minha atitude. Então, não necessariamente hoje eu posso falar, vou reencarnar em Júpiter, que é o planeta melhor, segundo o Livro dos Espíritos, né? Não, mas eu posso voltar para a Terra, né? Ou, de acordo, se eu não me melhorar totalmente, como eu prometi que eu iria melhorar, né? Porque antes nós reencarnamos, não, eu vou fazer e quero fazer e vou fazer. Mas se não tiver êxito nessa vida, a gente pode reencarnar em um planeta inferior, né? Então, isso que a gente precisa rever. O progresso é a lei da natureza, e esta lei todos os seres da criação estão submetidos. Ou seja, nós nunca estamos parados, né? Nós nunca estamos estacionados na nossa evolução. A gente está sempre aprendendo. Em algum minuto, em algum dia, a gente sempre desperta para o nosso crescimento espiritual. Porque é a lei da evolução, é a lei da natureza. Tudo nasce, tudo nasce, cresce, recria. Então a gente caminha isso como lei da natureza, como lei divina. Tá, meus irmãos? Então, assim, para a gente finalizar, a gente precisa ver o quanto antes praticar o Evangelho de Jesus. É uma caminhada, é uma cruz, né? Tome sua cruz e me segue. É uma caminhada devagar, aos poucos, né? Uns com a cruz mais leve, mais pesada, mas a gente precisa estar sempre caminhando porque o Cristo está do nosso lado, né? Está à nossa frente, está ao nosso lado,
está nos guiando, e o nosso mentor espiritual está também nos dando força ali. No momento que a gente pode se ajoelhar e querer desistir, opa, vou te ajudar. Né? Então a gente precisa mentalizar as coisas boas, apesar da dificuldade de acreditar no que algo de melhor está por vir, é isso que a gente precisa acordar todos os dias e acreditar que o melhor está por vir. A gente precisa pensar na solução, na saúde, na abundância, na riqueza moral, principalmente, né? Porque todos esses caminhos, o pensamento a gente cria. Então a gente precisa criar pensamentos para a gente ter atitudes, para que a gente possa melhorar e ter uma melhor claridade das palavras de Deus. Né? Deus está sempre do nosso lado, a gente não pode esquecer. E a gente precisa se espelhar muito, muito no nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado, a paz de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Bom, meus irmãos, vamos elevar agora o nosso pensamento a Deus. E mais uma vez, obrigado, Pai, por esse momento, por essa reunião, por esse estudo, por esse aprendizado. Obrigado, Jesus, obrigado, germanos, amigos espirituais. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.